tempozinho, tempozinho, tempozinho. Quero cumprimentar a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu estava meio tímida, né? Não queria contar a bênção, mas o irmão falando, aí vai ardendo no nosso coração, a gente sabe que a gente tem bênção para contar. E eu tenho uma grande bênção, uma grande vitória, porque a minha vida, ela é uma bênção, uma vitória na mão de Deus. Irmãos, eu morava no morro, lá em Ipanema, que ele conhece, lá o Rio, conhece o Morro do Cantagalo, né? Lá no Rio. Então o Senhor, né, minha mãe se converteu, aí o Senhor sempre prometeu a ela que ia dar para minha mãe uma casa. Nisso, quando o Senhor ele dá a bênção, ele dá só para um não, ele dá para a casa toda. Então nós todos saímos do morro e viemos para cá, né? Porque a minha tia, ela tinha já morava aqui em Niterói, aqui em São Gonçalo, tinha lá um terreno e o Senhor trouxe minha mãe para cá. E nisso que a minha mãe veio, eu vim atrás da minha mãe, a metade das minhas irmãs, meus irmãos ficaram na rua, mas eu vim atrás da minha mãe. Nisso, todo mundo que morava lá conseguiu comprar terreno aqui. O Senhor foi dando um terreno para cada um. E eu continuei com a minha mãe. Ali o Senhor me deu um terrenozinho, eu com salário mínimo, eu trabalhava de faxina. Aí o Senhor me deu um terrenozinho no morro, né? Mas ali, irmãos, eu nunca paguei aluguel. Morava, chegava cansada lá em cima, e o Senhor, aí eu falava assim, ai Senhor, muito obrigado, mas é meu. Né? Quando eu chegava, eu não pagava aluguel, não pagava nada. Nem luz eu pagava, porque a âmpula não ia lá botar a luz, eu ia lá pedia o poste. Mas eles falavam assim, espera que vai chegar lá. Mas nisso não caía, eu também não pagava nem luz. Né? Aí eu fiz a minha casinha, depois chegou, depois eu comecei a pagar. Mas aí, irmãos, eu comecei depois a congregar numa igreja lá no shopping. Lá, o Senhor começou a revelar que o Senhor ia dar uma casa para uma pessoa. Aí eu falava no meu coração assim, não sou eu não, porque eu tenho casa. Então todo mundo levantava a mão e eu não levantava. Todo mundo era, o Senhor falava, o irmão falava, ó, receba pela fé. Mas a pessoa revelada ainda não levantou a mão. Aí como eu via que ninguém levantou, eu levantei. Falei, eu vou levantar, mas eu tenho casa. Aí o irmão falou, você. Aí eu falei, ué, eu? Mas eu tenho casa. Depois eu lembrei que eu falava assim, ai Senhor, quando eu ia subir no morro, muito obrigado que o Senhor me deu minha casinha, o Senhor me tirou do morro, lá da favela, mas se o Senhor tiver um lugarzinho lá embaixo, o Senhor arruma para mim? Eu falava assim para Deus, e eu pensava que Deus não estava ouvindo, que era coisa da minha cabeça, ó, mas Deus ouvia. E eu falava toda vez que eu subia com a bolsa, ai Jesus, aqui é tão alto, mas graças a Deus, muito obrigado. E eu esquecia daquilo. Aí o Senhor começou a revelar. O Senhor começava a usar os irmãos. O Senhor vai dar uma casa para uma pessoa. O Senhor vai dar. Mas vocês acreditam que eu trabalhei numa firma lá no Laboratório Bebral? Alguém conhece, né? Lá no Arsenal. Eu entrei lá também, o Senhor me botou lá, não sei como eu entrei. Comecei a trabalhar e depois eu falei pro Senhor que eu queria me aposentar. Aí no meu coração eu senti que o Senhor falou assim, vai lá. Eu falei, Senhor, vai lá? Aí, vai lá. Aí eu cheguei lá no INSS, aí a moça falou, olhou pra mim e falou assim, você quer se aposentar? Eu falei, eu quero. Porque tinha lá aquelas reunião e aquelas pessoas mais novinhas que a gente, né? Ficava falando, dando carão na gente. Eu falava assim, me sentia tão mal com aquilo. Eu já mais velha ganhando carão daqueles meninozinhos. Eu falei, gente, não quero ficar mais aqui não. Aí o Senhor falou, se aposenta. Eu cheguei lá, deu o meu nome. Aí a moça falou, você quer se aposentar? Quantos anos você tem? Aí eu falei, eu tenho 48. Aí ela falou, vai pra casa, mas você é muito nova. Aí eu falei, meu Deus, o Senhor falou, vai lá. Aí eu voltei lá de novo. Aí o moço falou assim, vai, espera a carta chegar em casa. E quando ele fez a conta, já tinha passado dos 30 anos que eu tinha pago. E aí, irmãos, como eu já pagava aqueles carnezinhos amarelos, que eu trabalho desde pequenininha, eu pagava aqueles carnezinhos amarelos, completou. Aí eu me aposentei, 48 anos de idade, eu era aposentada. Nisso, a minha irmã foi mandada embora do trabalho dela. Eu estou tomando tempo? Não? Eu estou tomando tempo, né? A minha irmã foi mandada embora do trabalho dela. Eles não estavam entendendo nada. A minha irmã já estava com bastante tempo de casa. E tinha um terrenozinho lá embaixo. Aí a minha irmã falou assim, né, olha, não gasta dinheiro não. Se a gente for dar dinheiro para filho, nunca mais você vai ver o dinheiro. Então procura um terrenozinho. E eu tinha me esquecido da revelação do Espírito Santo.
Procurei. Aí eu falei pra moça assim, olha, a senhora pode me vender esse terreno? Minha filha ligou, né? Aí veio marido, veio mulher, veio filha, aí vendeu pra nós, pra mim e pra minha irmã. Quando eles venderam pra nós o terreno, quando eu tava lá no cartório assinando, que eu lembrei que o senhor ia me dar uma casa e um terreno. Eu falei, meu Deus, não é que eu ganhei um terreno. Olha, vendeu por 10 mil, o terreno tem embaixo. Passa água aberta, tem água, o ônibus passa pertinho, não é, Lúcia? Pertinho da estrada. Aí, olha, Deus preparou até pedreiro, Deus preparou tijolo, laje batida com concreto. Olha a casa com 3 quartos, sala, cozinha, banheiro. A minha filha ainda fez a casa em cima. Para resumir, eu fiquei com 4 casas. Para quem morava no eu fiquei muito feliz quando eu lembrei da revelação do Espírito Santo. Eu estava no cartório assinando, quando eu lembrei, aqui o Senhor vai dar uma casa, aqui o Senhor vai dar uma casa, e o Senhor me deu 4 casas. Aí lá na congregação, quem quer contar uma bênção? Eu só falava isso. Eu falei, meu Deus, acho que os outros estão até enjoados de me ver contar bênção. Eu só contava a mesma coisa. Porque eu fiquei tão alegre com o Senhor, que o Senhor falou, olha, eu ganhei tudo, eu ganhei a casa, o pedreiro, o material naquela época, até cimento ficou por 10 reais. Eu comprava um caminhão de cimento, o concreto batido. Aí o Espírito Santo de Deus falou para mim assim, eu não falei, ai meu Deus, fiquei tão feliz, irmã, Se inscreva no canal Tempos e deixe o seu like, ative o sininho para você receber novas notificações de vídeos.